Redes sociais, Gossen. Nas redes sociais o pessoal está comentando sobre Lucas Paquetá, porque ontem no empate do Brasil em 1-1 contra a Tunísia, Estevão marcou de pênalti no primeiro tempo. Se esperava que ele cobrasse o segundo pênalti, que poderia ter dado a vitória para o Brasil no segundo tempo, mas quem cobrou foi Lucas Paquetá. Deu uma corridinha, deu uns pulinhos e chutou por cima do gol. Está sendo bastante criticado e em entrevista ele está alegando que foi ansiedade. Ele teve ansiedade para fazer o gol logo, né? Ele que viveu nos últimos meses aquela questão, né? Aquela denúncia e tudo mais. Ele disse que vai evoluir agora para que na próxima cobrança ele converta e não prejudique a equipe. E falamos também no Top 10, né, Macedo, sobre a morte do ex-técnico Otacílio Gonçalves. Repercute as homenagens para ele nas redes sociais, inclusive dos dois principais clubes gaúchos, dois grandes clubes gaúchos por onde ele passou. O Grêmio escreveu: lamentamos o falecimento do ex-técnico Otacílio Gonçalves. Ele comandou o famoso Grêmio Show em 1988, que conquistou o tetracampeonato estadual naquele ano. Nossos profundos sentimentos aos familiares e amigos. E o Inter botou descanse em paz Chapinha. Neste momento de profunda tristeza, o Internacional se solidariza com os familiares e amigos. Profissional de grande trajetória, integrou a comissão técnica do clube na década de 70 e teve 2 passagens como treinador colorado. Na verdade foram 3, o Inter está equivocado, foram 3. O Chapinha, como técnico do Inter, assumiu a primeira vez em 1984, ele era o auxiliar técnico do Dino Sani, que foi demitido, ele assumiu como titular, daí ficou até o ano seguinte, até a segunda metade de 85, quando foi substituído pelo Paulo César Carpegiani. Aí o ano virou, mudou a direção do Inter, assumiu o Gilberto Medeiros e trouxe uma novidade no seu quadro de dirigentes. Como vice de futebol, colocou Pedro Paulo Záquia, que anunciou em janeiro de 86 a volta de Otacílio a técnico do Internacional. Ele ficou até o agosto, setembro, quando saiu, foi substituído pelo Homero Cavalheiro. E aí voltou para uma curta passagem de 3, 4 jogos no final de 1998, depois de uma derrota do Inter para o Sport Recife no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. O Cassiá foi demitido e o Otacílio voltou para essa terceira e curta passagem pelo comando técnico do Internacional. Então, alô pessoal do Inter, dei uma corrigida aí. O homem foi 3 vezes técnico do Inter, além do tempo que ficou como integrante da comissão técnica, sendo inclusive participante daquele grupo que levou o Inter ao tricampeonato brasileiro nos anos 70. Faleceu em casa aqui em Porto Alegre, né, Macedo? Isso, ele andava com a saúde fragilizada. Ontem, por volta do meio-dia, teve um mal-estar, um mal súbito em casa e faleceu, né? Teve passagens bem importantes Inter e Grêmio e no Paraná, né? Treinou Atlético e Paraná Clube. Sim, lá ele treinou Curitiba, Atlético Paranaense, Pinheiros, que é um clube que depois se fundiu para dar origem ao Paraná, e o próprio Paraná. Passou por 4 clubes lá, mas treinou Palmeiras, treinou Atlético Mineiro, teve várias passagens por clubes brasileiros e também uma passagem pelo futebol japonês, além de ter sido o auxiliar técnico do Falcão na seleção brasileira entre 1990 e 1991. Uma grande figura, o Otacílio. Todo mundo gostava dele. Quando eu comecei a trabalhar como repórter esportivo na Rádio Gaúcha, em 84, ele era o técnico do Internacional. E era conhecido, né, porque ele sempre contava piadas, estava sempre contando piada, o Chapinha. Então, obviamente que todo mundo aí tá, quem conheceu, sentido aí por tudo que ele representava, pela figura que era, morrendo aos 85 anos, velório hoje à tarde, a partir das 2 da tarde, no Memorial Ângelos, ali na área dos cemitérios, no bairro Medianeira, em Porto Alegre. Tá aqui a lista: Atlético Mineiro, Palmeiras, Bahia, Santa Cruz, Náutico, Portuguesa, Gama, seleção do Kuwait, futebol do Japão, foi auxiliar do Falcão na Copa América de 91. Fez parte da comissão técnica daquela seleção brasileira. O Falcão assumiu em 90, um pouco depois da derrota do Brasil na Copa do Mundo lá da Itália, e o Chapinha, o Gilberto Tim, que era o preparador físico, já faziam parte da comissão técnica. E aí eles ficaram até o fim da Copa América, quando o Falcão foi demitido pelo Ricardo Teixeira e assumiu o comando da seleção o Sebastião. Não, ali ali já foi o Parreira. Parreira assumiu. E aí depois seria o campeão do mundo em 1994. Tivemos ontem classificações de várias seleções para a Copa do Mundo. As eliminatórias da CONCACAF trouxeram uma novidade: Curaçao.
está classificada pela primeira vez para a disputa de uma Copa do Mundo. A seleção de Curaçao garantiu vaga no seu grupo, ao lado de Panamá em outra chave e Haiti na outra. O Panamá estava empatado em pontos com Suriname, tudo indicava que a decisão seria por critérios de desempate, principalmente saldo de gols, mas na última rodada o Panamá ganhou o seu jogo, enquanto, surpreendentemente, Suriname foi goleado por 3-0 pela Guatemala. O Suriname e a Jamaica ainda têm chances porque vão disputar a repescagem mais adiante, né? E lá na Europa, a classificação mais emocionante foi a da Escócia. A Escócia precisava ganhar da Dinamarca, que era líder do grupo, para superá-la e ficar com a vaga. E o jogo estava em 2-2 até os acréscimos, quando um jogador da Escócia deu um chutaço de fora da área no ângulo e fez 3-2. E aí, mais adiante, num contra-ataque, depois de a Dinamarca se jogar para frente, buscando o empate que garantiria para ela a classificação, a Escócia ainda marcaria o quarto gol, ganhou por 4-2. Foi a classificação mais, vamos dizer assim, mais emocionante ontem, né? Nós tivemos classificação de outras seleções também. Espanha se classificou, Suíça se classificou, Bélgica. Bélgica, Suíça. O País de Gales conseguiu a repescagem, mas diretamente Espanha, Bélgica, Suíça e Escócia. E a Áustria também foram as que... Áustria também, Áustria também. Eu queria só brincar, né, Marcelo, que Curaçao não é aqui no litoral norte, entre Curumim e Arroio do Sal, né? Não, esse é o legítimo. É o legítimo. É lá do Caribe. É lá do Caribe mesmo. Isso. Né? Mas surpreende, né? Porque não tem tradição alguma no futebol internacional, né? E tu sabes que ontem eu fui ver, né, como é que funciona a repescagem europeia. Agora já tem, né? São 12 já classificadas diretamente, que são 12 grupos, as primeiras de todos. 4 classificadas pela Liga das Nações. Isso. Que não se classificaram diretamente nos seus grupos. Isso. E aí mais os 12 segundos colocados, então dá 12 segundos. Mais os 4 times. Dá 16. Aí eles dividem em grupos de 4, que daí vão fazendo mata-mata para ficar os... Na verdade, não chega a ser, divide em 4 grupos, mas o que vai acontecer? É um jogo semifinal para cada um dos 4 times, né? E os 2 que vencerem, eles vão disputar uma, entre aspas, final. Tudo em jogo único. É quase como se fosse 4 chaveamentos, dá para dizer assim, né? É verdade, 4 chaveamentos para mata-mata em jogo único, né? E aí vão subir 4 vão classificar para a Copa dessas 16 que vão fazer a repescagem, é isso, né? E entre essas seleções, a Itália, né? Que não participa da Copa do Mundo desde 2014, quando, aliás, fez uma campanha muito ruim, sendo eliminada na primeira fase aqui no Brasil, né? E já tinha vindo numa campanha ruim na África do Sul, né, Marcelo? Ela ganha 2006, eu acho que 2010 também é uma campanha ruim. Sim. E aí 2014 nem classifica, e aí depois 18 e 22 nem vai pra Copa. Né? É verdade. As definições só no ano que vem, né? Março, essa repescagem. Aí tem também a definição da Bolívia, que vai disputar a repescagem, né? Então essas repescagens aí vão ser disputadas todas no ano que vem. Que eu saiba, que eu lembre, é a primeira vez que a definição das seleções para a Copa ocorre, um número final de seleções ocorre no ano já da Copa. Não lembro de, em anos anteriores, na última Copa, por exemplo, se ter um sorteio com seleções na condicional, né? Porque vai ter agora. Dia 5 de dezembro vai ser feito sorteio e, obviamente, vão aparecer nos potes aquelas seleções. Ou é fulano ou é beltrano, né? Isso. Eu tava vendo até aqui quando é que é o sorteio. É dezembro? 5 de dezembro. 5 de dezembro. Então vai ter ainda muita vaga em aberto, né? Quando ocorrer o sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Talvez a gente não saiba exatamente quais times estarão no grupo do Brasil, mas vai ter uma ideia. Mas até por esse formato das eliminatórias da Europa, não tem nem como ter direto, né? Ou um ou outro. Vai depender de todo o chaveamento até chegar nos 4 que vão disputar. O Iraque também se classificou para repescagem. Tem um país que está classificado para repescagem, que olha, eu nunca tinha ouvido falar em termos de futebol. A Caledônia. Onde é que está aqui? A Caledônia. A Caledônia. O Guilherme Milman disse que em 2022 a repescagem da Europa também aconteceu no ano da Copa. Viu? Então que eu não tinha certeza disso, né? República Democrática do Congo, Bolívia, Suriname, Jamaica e Nova Caledônia vão disputar 2 vagas no torneio. Olha, Nova Caledônia, Thiago, eu nunca ouvi como participante de qualquer coisa no futebol, né? E está classificada aí. É uma ilha, né? Para buscar. É uma ilha, sim. É uma ilha.
Eu acho que ela é a representante da repescagem pela Oceania, né? Exatamente, pela Oceania, onde a Nova Zelândia se classificou. Diretamente pegou a única vaga direta da Oceania. E a Nova Caledônia entra na disputa dessa vaga via repescagem. Tu sabes, Macedo, ontem eu tava ouvindo ainda, só pegar do futebol, que tem um bicho extra sendo pago pro Ceará, pro jogo do Internacional amanhã. E eu tava tentando entender, né? Eu não tava conseguindo entender por que um bicho esse? O Ceará tá ali no meio da tabela, não, né? E aí alguém me explicou que tirando esse jogo do Inter, a tabela do Ceará é muito ruim. Sim, ele vai pegar os 4 times que estão nas primeiras posições. Mirassol, então, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Isso aí. Isso. Então, assim, o jogo do Inter é o jogo pro Ceará fazer os 45 pontos e de vez se livrar do rebaixamento. E por isso esse bicho extra pro jogo de amanhã do Internacional contra o Ceará. Daí eu entendi, realmente, a tabela do Ceará, tirando o Inter, que tá lá mais na parte de baixo, vai pegar os 4 primeiros da tabela. Porque se ele ganhar, ele vai a 45 pontos e aí, em tese, né? A menos que surja uma mudança muito grande no desempenho dos times que estão na filareira e na rabeira do campeonato, com 45 pontos escapa do rebaixamento.